Hoje, eu gostaria de tomar um tempo para estudar a palavra de Deus com vocês com um sermão intitulado A Vida e a Mãe Jerusalém. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. O que vocês pensariam se eu dissesse que alguém ganhou na loteria 40 vezes seguidas? Vocês acham que isso é possível? A maioria das pessoas pensaria, isso não pode ser uma coincidência, ou deve ter tido uma maneira para alguém ter planejado que isso acontecesse. É provável que qualquer um pense assim, especialmente para eventos que têm uma probabilidade muito baixa de sucesso. Então, o mesmo pode ser dito sobre todos vocês aqui presentes hoje, assim como sobre mim. Não seria exagero dizer que nós, humanos, somos essencialmente apenas uma massa de proteínas. Para uma única proteína se formar, é dito que os aminoácidos devem ser combinados em uma sequência precisa, posição e assim por diante. Os processos que ocorrem devem ser considerados como realmente incríveis. É dito que há cerca de 20 diferentes tipos de aminoácidos. Como eu mencionei antes, para uma pessoa possuir vida, a probabilidade de tudo se alinhar perfeitamente é dita ser ainda mais difícil do que ganhar na loteria 40 vezes seguidas. É incrível que você e eu estejamos aqui hoje, mesmo que as chances sejam tão grandes. Quando consideramos que Deus nos trouxe aqui hoje por meio de probabilidades inimagináveis, não podemos deixar de oferecer a mais profunda gratidão por nos permitir estar presentes aqui juntos. O que Deus nos disse para nunca fazer com a ordem natural das coisas que Ele criou, ou seja, esse sistema de vida que Ele projetou, Ele disse, não acrescenteis nem tireis nada. Vocês já ouviram falar sobre o projeto Genoma Humano e as histórias dos bioengenheiros que estão envolvidos nisso? Até mesmo o menor erro impedirá alguém de cumprir corretamente seus papéis e deveres como ser humano. Como Deus organizou todas essas coisas com grande precisão e exatidão, as palavras da Bíblia que Deus deu para a humanidade não devem ser mudadas como bem quiserem. Por isso, quais palavras Deus nos deu no final da Bíblia? Nunca acrescente nada às palavras de Deus, nem tire nada delas. Por quê? Para que tipo de mundo Ele quer nos guiar? Para nos guiar ao eterno reino dos céus, ou seja, o mundo onde a vida eterna existe. Deus enfatizou isso fortemente no final da Bíblia. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, ou seja, as palavras na Bíblia, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Versículo 19. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. O que isso faz vocês pensarem? Sobre as palavras de Deus, Ele estabeleceu uma regra de que a humanidade não deve omitir nenhuma parte de suas palavras, nem acrescentar nada a elas. Para sustentar a nossa vida, Deus Todo-Poderoso, que projetou intrincadamente esse aglomerado de proteínas chamado ser humano, nos concedeu os preciosos 66 livros da Bíblia.
Em sua conclusão, ele nos deixou essa advertência: a humanidade nunca deve mudar as suas palavras. Hoje, com incontáveis igrejas e denominações ao redor do mundo e um número significativo de pessoas que não entendem a Bíblia de várias maneiras, nós, como seres humanos, podemos falhar em alcançar o eterno reino dos céus. É apenas no reino dos céus que não há mais morte, luto, choro ou dor, e que apenas felicidade e alegria eternas existem. Já que Deus nos disse para não acrescentar nada às suas palavras, nem tirar nada delas, a Igreja de Deus hoje segue seus ensinamentos exatamente como eles foram dados? Hoje, podemos ver numerosas igrejas ao nosso redor. Há diferenças significativas entre eles e nós. Se alguém quiser ver todos os ensinamentos que Jesus, os apóstolos e os profetas da igreja primitiva praticaram exatamente como foram dados, então, vir para a nossa igreja é o melhor caminho. Quando numerosos aminoácidos se ligam e estão precisamente posicionados, eles formam uma pequena estrutura cristalina conhecida como proteína. Por todo o complexo e meticuloso processo que Deus fez para criar os seres humanos, nunca pode haver qualquer alteração na sequência ou uma adição em qualquer um dos elementos que foram estabelecidos. Se algo acontecesse de forma diferente da maneira que Deus projetou, isso impediria os humanos de serem capazes de falar, ter consciência, ver e sentir como conhecemos hoje. Da mesma forma, Deus disse: não acrescenteis nada às palavras da Bíblia, nem tireis nada delas, porque Ele estabeleceu todas as direções e diretrizes para garantir que possamos ter a vida eterna. Assim como Ele fez quando criou os seres humanos, já que foi estabelecido dessa forma, a humanidade nunca deve mexer com elas. Porém, durante a Idade das Trevas, a verdade do sábado, como Deus estabeleceu, desapareceu. O fato de que ela desapareceu em 321 d.C. é um evento histórico bem conhecido na história da Igreja primitiva. Além disso, diversas práticas originárias de religiões pagãs, que antes não faziam parte da Igreja, se infiltraram na Igreja como se tivessem sido ordenadas por Deus. Por causa disso, algumas pessoas podem perguntar: por que a Igreja de Deus não guarda o culto dominical? Por que não há cruzes na Igreja de Deus? Por que a Igreja de Deus não celebra o Natal? Essas são perguntas comuns feitas pelos recém-chegados à nossa igreja. Porém, essas práticas nunca foram ordenadas por Deus, nem podem ser encontradas em nenhum dos 66 livros da Bíblia. O que Deus nos pediu? Nunca acrescente nada que não esteja lá. E o que mais? Não tirem nada. Ao aceitar as coisas como elas são, o que acontece com a porta que nos leva ao eterno reino dos céus que buscamos entrar? Será aberta. Não é assim que Deus nos concedeu a preciosa promessa da vida eterna? Então, por que tantas igrejas ao redor do mundo, hoje, acreditam apenas em Deus Pai? A Igreja de Deus acredita não apenas em Deus Pai, mas também em Deus Mãe. Então, a Bíblia, que contém as palavras de Deus, realmente nos diz que apenas Deus Pai existe? Ou diz que não apenas Deus Pai existe, mas que também existe Deus Mãe? Não devemos entender corretamente esse assunto? Vamos ver a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o quê? Serei vosso Pai, e vós sereis para mim o que vocês serão para mim.
Filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. De acordo com o que Deus revelou à humanidade, Ele disse: Eu serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Deus claramente mencionou as palavras filhos e filhas, mostrando que os seus filhos certamente existem. Pai, filhos e filhas são títulos que são usados apenas dentro da família. Então, se considerarmos a composição de uma família terrena, existe apenas um pai na família? Existe apenas um filho? Existe apenas uma filha? Não parece que algo está faltando? Deus estabeleceu esse sistema terreno. Foi Deus quem criou os céus, a terra e tudo o que neles há, colocando tudo onde deveria estar. Não é por isso que Ele é chamado de Senhor de tudo e também de Senhor da vida? A Bíblia menciona que há um pai, filhos e filhas, mas quem está naturalmente faltando? A mãe está faltando. Afinal, a Bíblia menciona apenas a existência de Deus Pai? Não poderia existir também Deus Mãe? Deus Mãe existe. Hoje, vamos confirmar essa verdade através da Bíblia. Assim como Deus administra e governa todo o universo com detalhes tão precisos, Ele também faz os enormes esforços necessários na incrível jornada para conceder a vida eterna aos seres humanos, que não são nada mais do que apenas pedaços de proteína. Quando há um bebê recém-nascido, nós simplesmente dizemos: um bebê nasceu. Mas por trás do nascimento de tal bebê está a interação de incontáveis aminoácidos e proteínas. Mesmo considerando aspectos como quão alto o bebê crescerá ou quais doenças ele pode desenvolver durante a sua vida, tudo faz parte de um processo planejado. Isso não é o que os cientistas se referem como mapeamento do genoma humano? Eles dizem que já nascemos com tudo isso. Isso não é algo que pode ser feito por qualquer outra pessoa senão Deus. Deus nos advertiu severamente: não façam nenhuma alteração no que eu fiz. Então, o assunto em questão é sobre Deus Mãe. Todas as outras igrejas do mundo são unânimes em clamar Senhor, Senhor e dizer Pai, Pai. Quando dizemos, nossa Igreja de Deus crê em Deus Mãe, elas respondem: essa igreja não é estranha? Irmãos e irmãs, hoje vamos ver a conclusão desse assunto na Bíblia. Vejamos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 26, está escrito: Mas a Jerusalém lá de cima é livre. A palavra lá de cima aqui se refere ao céu. A Jerusalém que está no céu é livre. E quem a Bíblia diz que ela é? Então, quem está no céu? Apenas Deus Pai? Não. Quem a Bíblia diz que também temos no céu? A qual é nossa mãe. Vejamos o versículo 27. Porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Aqui, a mulher livre no versículo 31 é aquela que é referida no versículo 26, como nossa mãe, que é livre. Por isso, o versículo 31 menciona que somos filhos da Mãe Celestial. Vocês visitaram a Sociedade Bíblica, que são os editores desta Bíblia, e inseriram a palavra mãe na Bíblia? Não.
Vocês não fizeram isso. Está escrito consistentemente em todas as versões da Bíblia: a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então, por que eles removem palavras da Bíblia quando isso está claramente declarado? Não é estranho? Por que eles não puderam aderir ao mandamento de Deus de não acrescentar nem tirar nada das suas palavras? Como mencionado anteriormente, houve um período durante a Idade das Trevas em que a Igreja se tornou significativamente paganizada. Tudo isso foi documentado e é oficialmente reconhecido até mesmo nos livros de história da Igreja. Eles guardaram fielmente o sábado desde a época de Jesus até 321 d.C., quando a lei da observância dominical foi promulgada, declarando o domingo como um dia oficial de descanso, e assim anexando o significado do dia de repouso a ele. No livro A História da Igreja Primitiva, a 500 d.C., página 132, está escrito que o domingo não tinha significado cristão. Quantos anos se passaram desde 321 d.C.? Quase 2000 anos se passaram desde então, não é mesmo? Muito tempo se passou, e agora todas as igrejas guardam o domingo como se fosse o dia original de culto. Porém, nem Jesus, nem os apóstolos, nem os santos da igreja primitiva sabiam alguma coisa sobre o culto do domingo. Vá ao céu e pergunte ao apóstolo Pedro sobre o culto dominical. Pedro dirá: "Do que você está falando?" Vá em frente e pergunte ao apóstolo Paulo sobre isso. Ele perguntará em resposta: "Culto dominical? Realmente existia algo assim?" Na igreja primitiva, não existiu o culto dominical. Esse sistema não existia até o século IV, em 321 d.C. Não está claro, através de tudo que vimos, que essa prática não existiu por cerca de 300 anos após a morte de Jesus? Além disso, quando o Natal foi introduzido? Foi introduzido apenas em 354, mas o Natal agora é celebrado em todo o mundo como se fosse realmente o dia do nascimento de Jesus, não é? O que o nosso Deus diz na Bíblia? Deus ordenou: "Se você acrescentar alguma coisa às palavras da Bíblia, eu acrescentarei a você as pragas descritas na Bíblia. Se você tirar as palavras, tirarei de você o direito à santa cidade, isto é, ao reino dos céus." No entanto, em 321 d.C., o culto do sábado foi abolido e substituído pelo culto dominical, e o Natal começou a surgir em 354 d.C. Além disso, foi no século VI que as cruzes começaram a ser erguidas no topo das torres das igrejas. Os santos da igreja primitiva não tinham cruzes, nem há qualquer menção deles guardando o dia de repouso no domingo. Não está nem na Bíblia, nem na história da igreja primitiva. Levando tudo isso em consideração, quem escreveu o livro de Gálatas, capítulo 4? Foi escrito pelo apóstolo Paulo, que era um apóstolo da igreja primitiva. É claro, foi escrito por um homem, mas foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas, capítulo 4, versículo 26 diz: "Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe." Mesmo após séculos, esse texto original não pôde ser distorcido. A Bíblia atesta fortemente o fato de que deve existir nossa Mãe Celestial. Essa mensagem não está registrada apenas no Novo Testamento, que marcou as crenças da igreja primitiva, mas também no Antigo Testamento. Ela revela que Deus, Mãe, existe no reino de Deus. Vamos confirmar isso através da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 1. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está escrito: "Também disse Deus: façamos o homem." Aqui, Deus está criando o homem. Isso é o que ele disse durante o processo de criação. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem. E o quê? Conforme a nossa semelhança.
Todas as igrejas do mundo geralmente ensinam que o único Deus criou a vida humana. Porém, a Bíblia deles não é diferente da Bíblia que eu estou lendo agora. A mesma frase está registrada em todas as Bíblias. Façamos o homem à nossa semelhança. Em outras palavras, vamos criar o homem. Todos dizem, a criação da humanidade foi realizada por um só Deus. Mas o que vocês pensam sobre as palavras escritas aqui, neste versículo da Bíblia? Isso claramente nos mostra que não era somente um Deus. Algumas pessoas insistem continuamente perguntando, pode ser um erro na tradução? Entretanto, na Bíblia original também está escrito, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso significa que o Deus Criador que criou a nós, seres humanos, não é apenas um. A palavra nossa se refere a apenas uma pessoa? Não é um substantivo singular, é um termo plural. Vamos ver o versículo 26 de novo. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E quem foram criados? Homem e mulher os criou. A imagem de quem eles foram criados? A imagem de Deus. Deus que se referiu a si mesmo no plural e disse, façamos o homem à nossa imagem, e criou um como homem e o outro como mulher. Não é verdade que os homens foram criados como uma cópia da imagem masculina de Deus? E as mulheres? Elas foram criadas como uma cópia da imagem feminina de Deus. Toda a humanidade agora se refere a Deus, que possui uma imagem masculina como Deus Pai. Então, como a humanidade deve chamar corretamente Deus, que possui qualidades femininas? E isso é um fato. A partir daqui, os caminhos de outras pessoas divergem da Igreja de Deus hoje. Pensem sobre esse assunto de acordo com a diretiva de Deus. Não acrescentem nem tirem nada. Claramente, deve existir não apenas Deus Pai, mas quem mais deve existir? Isso é o que constitui ter a fé correta. Não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento está escrito, a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe. No livro do Apocalipse, capítulos 19, 21 e 22, a Bíblia profetiza sobre a obra espiritual do Pai Celestial e da Mãe Celestial, com expressões como a esposa do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, o Espírito e a noiva. Irmãos e irmãs, vamos pensar sobre isso em termos simples. A fé correta é crer apenas em Deus Pai, ou é correta crer tanto em Deus Pai quanto em Deus Mãe? Qual é a vontade de Deus sobre esse assunto? Se a igreja não encontrar o caminho para a resposta certa, então ela também não poderá encontrar o caminho certo. É por isso que o número de membros nas igrejas ao redor do mundo continua a diminuir e enfrentam o infeliz problema de se tornarem iguais aos que não creem. Deus não prometeu nos abençoar quando entrarmos e quando sairmos. Se apenas seguirmos os ensinamentos de Deus, eu espero que todos vocês possam ter fé em Deus. Ou seja, fé em Deus Pai, assim como em Deus Mãe. Além disso, eu espero que vocês gravem profundamente em seus corações que ir na direção dada por Deus é o que a Bíblia nos ensina. É a mais verdadeira e a única maneira de receber a redenção. Além disso, devemos informar muitas pessoas ao nosso redor sobre essa verdade. Vocês e eu devemos ser capazes de ensiná-los corretamente por que temos fé em Deus Mãe. Essa não é a única maneira pela qual podemos alcançar a posição de filhos e filhas de Deus? Os filhos de Deus devem claramente ensinar ao mundo
que eles não têm apenas Deus Pai, mas também Deus Mãe. Na Bíblia original em hebraico, há mais de 2.500 ocorrências registradas sobre Deus Pai e Deus Mãe. Se procurarmos na Bíblia hebraica original, o termo Deus, que está atualmente registrado na Bíblia, está registrado como um substantivo plural. A grande maioria está registrada dessa forma. Então, poderia ser que Deus, não sabendo a diferença entre o termo singular e o termo plural, disse: façamos o homem à nossa imagem, e criou um homem e uma mulher? Vocês acham isso? A imagem masculina de Deus não é chamada de Deus Pai por toda a humanidade? Porém, elas estão ignorando completamente Deus, que possui qualidades femininas. Isso significa que não se pode dizer que eles entenderam Deus completamente. Há momentos em que algumas pessoas tentam debater esse tópico, trazendo um versículo específico em Efésios capítulo 4. Eu peço a vocês que confirmem por si mesmos por que eles estão dizendo isso, e por que esses versículos realmente existem na Bíblia. Vejamos Efésios, capítulo 4, versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. As pessoas perguntam: aqui está escrito que há apenas um Deus. Como pode haver Deus Pai e Deus Mãe? Vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Versículo 6. Está escrito: um só Deus, o quê? E Pai de todos. Irmãos e irmãs, o que está escrito que Deus Pai é? O Pai é um. Porém, quem mais também está lá? Nós pregamos que Deus Mãe está lá junto com Ele. Nós nunca ensinamos que há dois pais. Devemos entender isso bem e ser capazes de explicar a eles. Nos tempos em que os homens estavam encarregados das finanças e de tudo na casa, a presença das mulheres era quase inexistente. Elas eram como sombras nos tempos do Antigo Testamento. Naquela época, até mesmo ao realizar um censo, as mulheres não eram incluídas. As mulheres eram consideradas como seres subordinados aos homens. Entretanto, na época em que os ensinamentos de Apocalipse capítulo 19, versículo 7, se tornam relevantes, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Quem é que agora aparece? Deus disse que devemos certamente saber sobre a existência de Deus Mãe e revelar a sua existência para toda a humanidade. Pensem sobre a obra da criação de Deus. No sexto dia, Ele não tomou uma costela de Adão e criou Eva? Da mesma forma, a Eva espiritual também deve ser revelada a toda a humanidade. É por esse motivo que a Bíblia se refere a Eva como a mãe de todos os seres humanos. Vamos ver essa cena. Vamos ver Gênesis, capítulo 3, versículo 20. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 20, está escrito: E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser o que ela seria, a mãe de todos os seres humanos. Adão e sua esposa Eva. Foi assim que Deus os criou. O relato bíblico da criação em 6 dias não serve como uma sombra da profecia dos 6.000 anos? Então, quem foi criado no sexto dia, na última hora? Foi Eva. No fim, isso significa que quando a existência de Eva emergir da costela de Adão, ou seja, no final da obra de redenção de Deus, a existência de Deus Mãe também deve ser revelada e pregada a toda a humanidade. Por muito tempo, muitas igrejas enfatizaram o amor de Cristo. O amor que um pai tem por seus filhos deve ser considerado de grande importância. Porém, e quanto ao amor de uma mãe?
Da perspectiva de uma criança, aquela que se torna um só corpo com a criança é a sua mãe. Por 9 meses, vocês foram um com a sua mãe através de um pequeno cordão umbilical. Por isso, quando se trata da defesa das crianças em particular, quem são as pessoas que avançam em qualquer situação sem considerar os possíveis perigos? São as mães. É por isso que eu acho que as mães são realmente corajosas. Então, quando Deus, o Criador dos céus e da terra, dá vida à humanidade, Ele não poderia permitir que as crianças nascessem através de um pai, que é homem. Porém, Ele escolheu que as crianças nascessem de uma mãe, que é mulher. Deus também fez com que a humanidade herdasse todo o DNA mitocondrial de suas mães, garantindo que se tornassem seres humanos completos. De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, pela vontade de quem todas as coisas foram criadas, está escrito, por causa da tua vontade foram criados. Hoje, pode ser visto como uma escolha tola viver a vida excluindo Deus. Devemos pensar em Deus. Lembrando mais uma vez hoje que todo o universo é operado e governado sob a soberania de Deus, vamos oferecer eterna glória e louvor a Deus Elohim, que nos deu a fé correta não apenas para crer em Deus Pai, mas também para reverenciar Deus Mãe. Ao gravarmos em nosso coração mais uma vez que o sábado que guardamos hoje é o decreto, regulamento e lei estabelecidos por Deus Pai e Deus Mãe, vamos ter um abençoado dia de sábado, cheio de abundantes bênçãos de Deus. Esperando que vocês tenham recebido graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.